paz e a graça do Senhor Jesus, amados. Chegou a hora de mais um devocional com o pastor Antônio Carlos. Bom dia, graça e a paz da parte de Deus, Pai nosso e de nosso Senhor Jesus Cristo. Chegamos aqui no Salmo 60, com o tema O Senhor da Vitória. O contexto desse salmo é o momento em que Davi está ganhando muitas batalhas do lado do norte de Israel. E parecia que era invencível. Mas do lado do sul, subitamente chegou a notícia de que os arameus, os sírios, os edomitas, tinham derrotado Israel, invadido as cidades, e atacado Israel pelo sul, causando grande estrago. Aí Davi enviou Joabe com parte do seu exército, e Joabe e Abissai derrotaram Edom no vale do sul, ao sul do Mar Morto. A grande ideia desse salmo é o seguinte: é bem provável que Davi tenha escrito esse salmo pouco depois de ficar sabendo dos edomitas que ele havia entrado em Israel, invadido Israel, e Deus levantou ele num espírito de confiança e de certeza da vitória. E foi o que ocorreu. Nós, no dia de ontem, vimos abandono, um povo aflito. Hoje, nós vamos meditar encorajamento, uma mensagem de triunfo. Amados irmãos, antes de nós entrarmos no assunto propriamente dito, eu quero pedir para você curtir e compartilhar esse vídeo. Tenho certeza de que Deus vai fazer maravilhas no coração das pessoas que, quem sabe, está precisando de encorajamento hoje, que é o nosso tema. E Deus vai usar esse vídeo para tocar no coração dessas pessoas. Vamos ao nosso tema de hoje: encorajamento, uma mensagem de triunfo. Livro de Salmos 60, versículo 6 ao 8 diz: Cantarei de alegria porque Deus, na sua santidade, prometeu-me nos ajudar. Ele disse: Quando eu vencer, dividirei Sinqué e repartirei o vale de Sucote. Gileade é minha e Manassés também. Efraim continuará possuindo guerreiros valentes, e de Judá sairão meus reis escolhidos. Moabe será um escravo humilde que há de lavar os meus pés. Edom apanhará as minhas sandálias empoeiradas. Soltarei meu brado de vitória sobre a Filístia. Bem, irmãos, o texto não explica de que maneira Davi recebeu essa mensagem do Senhor, mas ele creu e imediatamente passou adiante para o povo. Esse texto não informa se levantou um profeta, se o profeta disse, revelou, se Davi teve um sonho, nem nada. Mas me parece que, como profeta de Deus, homem de Deus, Davi tinha já uma experiência para entender claramente a mensagem de Deus. E ele coloca essa mensagem, não só para o seu coração, mas leva para o povo. E qual era o teor dessa mensagem? A mensagem descrevia Jeová como guerreiro, que derrotaria as nações de Canaã e dividiria os espólios, da guerra para o seu povo. Então, vamos passear um pouco sobre esse texto. Primeiro, Sinqué era a cidade principal de Efraim, e com Sucote ficava ao lado do ocidente do rio Jordão, enquanto Gileade e Manassés, a minha tribo, ficava do lado ocidente do mesmo rio. O próprio patriarca Jacó era associado tanto a Sucote quanto a Sinqué. Efraim é a tribo forte chamada para defender Israel. Na verdade, tem uma expressão interessante para revelar isso, chama-se defesa de minha cabeça, ou emo. Judá havia sido escolhida para ser a tribo real, aquela que carregava o cetro. O Senhor não deu a terra ao seu povo para depois entregar aos inimigos. Uma das coisas que a gente precisa guardar no nosso coração: aquilo que Deus deu, o diabo não toma.
Se você tiver que lutar por algo, é porque Deus ainda não te deu. O que é nosso já está com a gente. E é por isso que eu creio que Davi, ele tinha fé suficiente para dizer, bom, eles ganharam, mas não vai levar nada. Porque o meu Deus vai me dar vitória. Eles não vão continuar vencendo. E talvez você seja assim também, passando por uma dificuldade aí terrível, achando que Deus não te deu. Mas se Deus te deu, pode ter certeza, é seu. Ninguém vai tomar. Descanse. Eu, quando vejo Deus descrevendo sobre quem era o seu povo, dando as qualidades, mostrando a sua força, Deus está dizendo para eles, não temas, eu sou com você. Foi eu que te dei isso, você é isso, você é isso, você é aquilo outro. Mas alguém pode dizer assim, não, mas quantos inimigos? Como é os inimigos? Mesmo sabendo que eles se achavam tal, Deus via eles com desprezo. O inimigo, né, era uma pessoa desprezível diante de Deus. Era desprezível diante do Senhor. Tanto Moabe quanto Edom se achava arrogante. Isso que as pessoas se acham, ou a situação se acham, elas não valem nada quanto ao ponto de vista de Deus. Se Deus diz que é isso e acabou. Porque Ele é a verdade. Por exemplo, aos olhos de Deus, Moabe não passava de uma bacia usada para lavar os seus pés imundos. Alguém pode dizer assim, essa situação está me destruindo. Mas Deus está dizendo, isso aí. Só peço para lavar os meus pés. Para limpar os meus pés, uma bacia, mais nada. Essa situação é fichinha diante do seu Deus. E alguém pode dizer, e quanto a Edom? Deus diz, Edom é um servo que limpava, que estava aqui para limpar a minha sujeira. Ele limpava a minha sujeira. Edom é isso. Meus irmãos, aos olhos de Deus, o inimigo é nada. Eu acho interessante que a Filista, ou Filisteia, os filisteus sempre foram os inimigos ferronhos de Israel. E está aqui na lista. Deus diz assim para eles, eu vou dar um brado de vitória sobre eles. Mostrando que Deus vai dar vitória de todas as áreas. Quando eu olho para esse salmo, para essa parte desse salmo, eu vejo Davi, ele, pela fé, tomar posse da palavra de Deus. E não fez aquela posse, não, eu creio. Não somente isso, mas ele dividiu. Disse assim, eu vou enfrentar aqui o lado do norte, você vai lá para o sul. E essas duas batalhas, Deus vai nos dar vitória. E não deu outra. Deus deu vitória. Então você pode estar sendo atacado por vários inimigos. Todos esses inimigos são fichinhas diante de Deus. E o seu Deus é poderoso para mudar qualquer situação. Creia nisso. Coloque a palavra de Deus em prática. E confie, porque Deus é fiel. Tenha um excelente final de semana. Voltaremos na segunda-feira, se assim Deus permitir. Amém? Deus nos abençoe. Shalom. Até segunda. A paz.